Olá, bom dia, paz. Que alegria estar aqui com vocês. Mais baixo. Toda vez ele faz, fala mais perto, agora é mais longe, né? Entendi. Estou muito feliz em estar aqui. Darrell da outra vez esteve aqui. Quem estava aqui da outra vez que Darrell teve? E eu não pude estar, né? Meu netinho estava nascendo e eu não pude estar, mas é um prazer enorme. Conheci um casal assim extraordinário, né? Ontem, né? A pastora Silene, o pastor Felipe, queridos, meu Deus, preciosos demais, novinhos, mas de um poder de Deus. Eu vi aqui que o céu desceu na terra essa manhã e eu creio que Deus está aqui nesse lugar e Ele tem algo sobrenatural para mim e para a sua vida, amém? Muito bom dia. Todo mundo feliz com Jesus. O pastor já falou, não foi? Vocês estão animadas, né? Que bom, viu? A gente está feliz em estar aqui, né? Eu novamente. Eu me alegro muito com o amor, com o carinho que vocês têm construído essa obra e sei que é só o começo, né? Já soube que as tendas vão se alargar aqui. Amém. E vocês vão alcançar mais e mais pessoas através do que Deus está construindo na vida de vocês. Eu queria dar uma salva de palmas para vocês pelo que vocês estão fazendo. Pela entrega, pelo cuidado, com tanta excelência, né? Para Deus. Vi as crianças, né, correndo ali para serem ministradas. A minha está aqui. Esse cuidado com elas é fundamental porque a gente está preparando a próxima geração e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Para quem não me conhece, eu sou Darrell de Márcia. E eu sou Márcia de Darrell. Nós seremos casados e felizes para sempre. Deus tem feito maravilhas na vida da gente, Ele mudou a nossa história e deu a gente a oportunidade de compartilhar isso em vários lugares. A gente tem 8 anos que a gente viaja propagando o que Deus fez na nossa casa. A gente escreveu 9 livros. Hoje, em específico, eu quero falar para você de um livro que até eu ministrei sobre ele da última vez, que é Não Crie Seu Filho para o Mundo. Quem é pai e mãe aqui? Quem ainda não tem, precisa ler esse livro, porque ele fala exatamente sobre o que a gente vai deixar depois que a gente vai partir. Do legado que a gente tem para os nossos filhos. Esse ano eu lancei um livro novo só para as mulheres. Normalmente a gente escreve para a família e para casais. Mas Deus colocou no meu coração falar para as mulheres, falar sobre o que eu vivi, a minha transformação. Eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje, porque eu não entendia quem eu era e eu não colocava os 3 amores nos seus devidos lugares. Deus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E eu não me amava e por isso eu não conseguia amar ao próximo. Eu não amava a Darrell como eu deveria amar. Eu não amava os meus filhos nem ao próximo como eu deveria amar. E aqui nesse livro eu falo exatamente isso. Como devemos nos amar para que a gente possa amar. Então essa transformação e essa mudança que aconteceu na minha vida está aqui nesse livro. Eu condensei bem condensado, porque a história é grande, mas assim, tudo que eu vivi, e eu creio que muitas pessoas não estão vivendo o que Deus tem de melhor e amando melhor ainda as pessoas que nos cercam, porque a gente não está sabendo se amar. Então, vai ter aqui alguns disponíveis para vocês. Márcia é psicóloga e ela faz atendimento específico para mulheres e para casais, e esse livro é como se fosse uma terapia, onde você vai estar com ela ali, fazendo uma sessão e sendo tratada para descobrir a sua melhor versão. É tão bom esse livro, pastor, que até o homem devia ler. Você tem ideia de como eu li e sei o que é. Mas hoje, em específico, a gente vai trazer uma mensagem que está nesse livro aqui, que chama-se Quando a Família Corre Perigo. A gente tem visto o quanto existe a orquestração do mal contra a minha e a sua família. Existe, sim, uma guerra aí fora. E muitas vezes a gente não se prepara para poder proteger a nossa família. E o que eu tenho visto, a gente tem aprendido aí durante 32 anos que a gente está junto. Márcia é minha primeira, única e última esposa. E faz toda a diferença quando você entende isso. A gente tem construído essa história com 3 filhos e um neto. A gente tem visto que sim, é uma batalha, mas ela nunca acaba por uma grande coisa. Nunca é uma grande catástrofe que destrói uma família. Muitas vezes são pequenas coisas que a gente não percebeu no dia a dia, que quando a gente menos espera, é isso que faz com que a gente perca um casamento, que perca um filho, que perca um direcionamento da família em cima dos planos de Deus. Então, essa é a atenção às primeiras coisas que a gente quer falar aqui com vocês nessa manhã. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 13, de 1 a 7. Continua com ela aberta, que a gente vai discorrer nela durante essa manhã, para que a gente possa aprender como a gente pode construir um legado e não apenas impérios. 2 Samuel 13. Amém ou misericórdia? Vou ler aqui com esse sotaque nordestino. Tem na apresentação, pode aparecer aqui na tela, tá? Aí, irmã, você vai entender, né?
porque o sotaque aqui é potente. Vamos lá, né? 2 Samuel 13. Fala assim, ó. Presta atenção e entra nessa história junto comigo. A palavra de Deus fala assim. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita, ela era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon, ele ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meio-irmã Tamar, porque ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou assim a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que está passando? E Aminon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então Jonadab disse assim: vá para a cama, enfim, já está doente. Quando seu pai vier visitar, diga assim para ele: permite que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Eu gostaria que ela preparasse comida aqui mesmo e me servisse, e assim eu vou poder vê-la. E Aminon atendeu e deitou-se na cama e se fingiu de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon disse assim para o rei: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Mas na frente, no verso 11, fala assim: mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como é que eu poderia livrar-me dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele vai deixar eu me casar com você. Mas Aminon não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, a violentou. E a Bíblia fica aberta aí que a gente vai continuar nessa história. Mas deixa eu continuar, contextualizar algo para você. Davi teve muitos filhos, ele teve muitas mulheres, ele foi imprudente com a lei de Deus e ele foi negligente na sua casa. Presta atenção como isso tudo aconteceu. Essa história mostra claramente uma série de problemas que trouxe graves consequências para sua família. O impulso de Davi, né, se achando todo poderoso, todo bonitão lá, sem medir as consequências dele, fez com que ele pecasse com Batseba e chegasse até a matar Urias, o marido de Batseba. Agora você pode me perguntar: Márcia, mas Davi foi perdoado? Eu vou te dizer: foi, mas ele não ficou livre das consequências dos atos dele. E isso é o que a gente precisa se atentar. Mas vamos para entender um pouquinho mais a história, a gente vai lá para o versículo 20 e 22, que fala assim: Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi lhe ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon. Nem bem nem mal, ficou quieto, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Lá no 29 fala assim: assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo as suas ordens. O que essa história trouxe para o rei Davi? Essa história toda trouxe ao rei Davi um filho morto, um filho assassino e revoltado, uma filha violentada e uma família completamente destruída. Uau, muito forte isso. A questão é que quando a gente fala da história de Davi, da vida de Davi, normalmente a gente fala da parte da celebridade de Davi, né? Porque Davi, de filho esquecido, ele foi promovido a rei. Ele foi vencedor de batalhas, ele venceu Golias, o gigante. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Normalmente se fala dessa parte da vida de Davi. Se tem alguém que todo mundo queria ser naquela época, era Davi. Ele era o cara, todo mundo queria seguir, todo mundo queria saber onde é que ele estava, todo mundo queria se vestir como Davi era. Eu imagino que era assim, né? E aí eu fico imaginando que naquela época tivesse Instagram, TikTok, ele estava lá naquela sacada tocando harpa, todo charmoso, e esse TikTok ia bombar, eu tenho certeza absoluta. Mas, vamos, brincadeira à parte. Mas agora, se a gente for trazer para a história de hoje, a gente vai poder se ver em alguns momentos.
Porque em alguns momentos a gente se sentiu assim como o Davi, pequenininho, esquecido num canto, que ninguém lembrava, ninguém via, ninguém atentava para essa pessoa. Muitas vezes eu me senti desse jeito. Mas também você pode se sentir que em algumas situações você vê aquelas pessoas célebres, com fama, com sucesso, e você, poxa, eu queria ter a casa que ela tem. Eu queria viajar para os lugares que ela viaja. Como eu queria ter a família que ela tem. E assim a gente termina desejando algumas coisas de outras pessoas. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu sim. Eu já senti. Amados, em uma geração onde o sucesso financeiro é a maior conquista, as pessoas terminam se preocupando em ter e pouco se preocupando em ser. Aqui nos Estados Unidos talvez seja até mais forte essa questão, né, do dinheiro, do consumo, de você ter um carro bom, de ter uma casa boa, e a gente começa a confundir realmente o que é mais importante. A gente está numa geração onde esse aparelho que anda com a gente para um lado e para o outro terminou transformando pessoas em celebridade da noite para o dia. Você deve conhecer várias pessoas que, por conta de uma dancinha, virou uma mega celebridade do TikTok, tem milhões, recebe patrocínios e vive aquela vida que, para as pessoas que estão de fora, parece ser a vida ideal. O rei Davi, para quem estava olhando de fora, talvez tivesse a vida ideal. Ele tinha dinheiro, tinha poder, tinha fama. Mas se você parar para olhar a fundo a vida do rei Davi, ele errou naquilo que era o mais importante. A internet hoje, as redes sociais, esse mundo que a gente vive, ele termina corrompendo um pouco a gente do real valor que a gente deveria ter. Nesse livro que a gente está falando para você aqui hoje, a gente traz uma pesquisa que diz que 64% dos brasileiros, quando vão para o banheiro, eles levam o celular. Aqui eu sei que nos Estados Unidos não acontece isso, mas lá no Brasil acontece muito. A relação com o celular ela é tão importante que 42% das pessoas elas contam os segredos delas para o celular. Porque ela não tem mais com quem conversar em casa, ela conversa com o celular, falando mal do marido, da mulher e tal. E a média lá no Brasil é que as pessoas passem 9 horas por dia ligados numa tela. É a segunda maior média de tempo de tela do mundo. Talvez por isso também a gente tenha uma geração lá no Brasil onde mais pessoas têm tido casos de depressão, ansiedade, crise do pânico, porque elas vivem vendo uma realidade dos outros que é um bastidor, é um palco, e compara com o bastidor que ela tem em casa, das dificuldades. E ela fica almejando aquilo que talvez ela nunca consegue ter. E isso termina frustrando. Muitas vezes a gente sai de casa e não volta se esquecer a carteira. Mas quem já voltou porque esqueceu o celular? Ninguém? Meu Deus do céu. Aqui é Estados Unidos mesmo, viu? Outro mundo. Lá no Brasil, todo mundo levanta a mão na hora. A grande questão, amados, é que esse mundo que a gente vive hoje, essa conectividade que a gente tem hoje, ajuda sim, ajuda. Mas muitas vezes atrapalha. Porque isso dá a gente uma falsa sensação de que a gente tem companhia. E se eu tenho a companhia aqui com o celular, eu não preciso da companhia do meu marido, eu não preciso da companhia do meu filho, do meu pai, do meu avô. E a gente começa a ficar muito tempo só. A gente negligencia a construção de laços e fica, como o mundo diz, construindo impérios, querendo ter o que os outros têm. E, amados, não adianta nada a gente ter todo o êxito no mundo se a nossa família for a prova do nosso fracasso. De nada adianta. Não adianta nada a gente ter todo o dinheiro se a gente falhar naquilo que é o mais importante. E se a gente voltar para a história de Davi, a gente vai ver alguém que foi exatamente assim. Davi ele foi um bom instrumentista, foi um bom guerreiro, ele foi um ótimo rei. Em tudo que Davi fazia dava certo. Ele só errou na sua casa. Provavelmente porque ele estava tão ocupado com o sucesso que aquela época dava, que ele não teve tempo para olhar para o que era mais importante. Seus filhos eles tinham tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinham o coração do pai. E eu e você precisamos parar para poder avaliar esses erros de Davi e entender o que a gente pode fazer na nossa casa. E é sobre isso que eu e Márcia vamos trazer para você alguns princípios para que você possa se conectar verdadeiramente com o que é mais importante. Mas antes de entregar os princípios, eu queria orar com você. Que tal você fechar os olhos para a gente orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pelo teu amor, teu carinho, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar nessa casa que cuida da tua família, do teu primeiro projeto, vem trazendo algo personalizado, Senhor,
para cada coração aqui, Senhor. Faz com que eu diminua, a massa diminua e tu cresça. E o que tu construa aqui possa durar até 1000 gerações. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz... Então, essa história de Davi faz com que a gente aprenda algumas coisas. E o primeiro princípio é que eu preciso estimular a amizade. É o hashtag todo mundo junto. Vamos repetir junto comigo? Para a gente poder marcar e fixar isso para a gente? Dá com a gente? Hashtag todo mundo junto. Ok. Lá no versículo 3, no versículo 22 fala assim: Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. É muito claro na vida entre os filhos de Davi o quanto eles não eram amigos, o quanto eles eram completamente avessos um ao outro. Ele nasceu num berço de ouro, faziam parte da nata da sociedade, né? Tinham tudo o que podiam, que queriam e agiam como se fossem inimigos, mortais até. Eu vou lembrar um pouquinho da história para você. Aminon sentiu uma paixão louca por Tamar, e aí Absalão odiou Aminon ao ponto de planejar a morte dele. Esse era um contexto de ódio, de desamizade, não. Inimizade, menino. Inimizade, porque eu falo muito inglês, aí já estou entendendo. Confunde, não sabe mais. Tu não sabe como é. Precisamos plantar no coração dos nossos filhos. Amados, é isso que a gente precisa fazer. A partir de hoje, se a gente já faz, massa, vamos continuar fazendo. Mas se a gente não faz ainda, a gente precisa começar a plantar amor. O desejo deles serem amigos. Não só de irmãos, mas nós enquanto irmãos. Pai, eu estou falando isso para a gente envolver a nossa família. Porque tem muita gente que está perto da gente fisicamente, mas está tão distante emocionalmente. Tudo que a gente vai falar aqui para vocês é porque é para vocês, e eu me coloco nisso também, para a gente se imaginar nisso. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou pecando nisso e eu preciso fazer uma guinada nesse relacionamento com a minha família? Porque, como o Darra falou, a tecnologia tem detonado. Amada, deixa eu dizer uma coisa para você. Os caras que fizeram essa tecnologia aqui, esse aparelhinho do mal, que eu posso dizer assim muitas vezes, eles foram intencionais. Eles fazem com que o sistema, o app que eles colocam aqui, a gente fique cada vez mais ficcionados nele. Isso é intencional. Se você parar para pensar, quando eu estou conversando com o Darra aqui, eu conversei com ele. Eu falei assim, irmão, eu estou precisando comprar uma jaqueta. Caramba, eu não sei mais isso, mas ele entendeu tudo, meu Deus do céu. Aí eu fiquei quieta, quando eu comecei a pesquisar, jaqueta. Gente, eles estão conectados com a gente, e se a gente não for contra isso, nossa, isso vai acabar com a gente, porque mais tempo ainda eu vou passar com essa belezinha aqui na minha mão. E eu quero estar, lado a lado, com quem a gente ama, no toque físico. Faz sentido isso, sim ou não? Pois é. Então, a gente não pode ficar dependente dessas redes sociais. Lá em Colossenses 2:3 fala assim, a gente lê que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. Não é aqui. Não é no IA. Não é no tio Google. Não é no Dr. Google. É em Cristo que está escondido tudo. Mas talvez a gente não largue o celular e a gente não leia a Bíblia, a gente não tem aquele tempo de devocional, a gente não tem tempo para orar para o Senhor, mas tem tempo para ficar o tempo todo no celular. O que está escravizando a gente? O que está escravizando você? Tem uma frase. Não, para tudo. Não bota a frase não, que eu vou dizer, porque o efeito fica maior. Gente, eu ouvi uma frase que eu disse assim, eu vou ter que levar essa frase para as pessoas. O John Piper, ele falou assim, ó. Olha para mim. Uma das maiores utilidades das redes sociais vai ser provar no dia do juízo que a falta de oração não era falta de tempo. Vamos embora. Vou repetir, porque é muito forte. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no dia do juízo que a falta de oração não era falta de tempo. Isso é muito forte, isso é um saculejo. Isso foi assim, ó, na minha cara. A Bíblia lembra que não é bom que a gente ande sozinho. Então, a gente vai investir, sim, tempo em criar laços com a nossa família. Amém ou não amém? Amém. O segundo princípio que a gente aprende nessa história de Davi, para que a gente possa construir laços, é que a gente precisa investir tempo. Que é isso que Márcia falou aqui, que é a hashtag
tempo de qualidade. Vamos repetir comigo só para a gente fixar a hashtag e a gente levar para a nossa vida. Hashtag tempo de qualidade. Efésios 5, versículo 15 e 16 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Amados, eu e você, a gente sabe quantas pessoas passaram a vida correndo atrás do vento. Trabalharam para chegar no final e olhar e deixaram as coisas que eram mais importantes. Muitas vezes, quem tem os filhos sabe que o que eles querem não é presente, é a presença. Mas muitas vezes, pela falta de presença, a gente quer encher eles com presentes. A história de Davi, você vai ver que no momento que Tamar, sua filha, mais precisou dele, ele não estava ali. Não estava para consolar, não estava para apoiar, não estava para ser um ouvido, para escutar. E ela se sentiu suja, desvalorizada, tanto que ela não buscou ajuda no pai, foi buscar ajuda no irmão, porque é ali onde ela tinha uma relação. Ele que era presente. Davi, ele não errou pelo que ele fez, ele errou pelo que ele deixou de fazer. A gente tem que pensar se a gente tem deixado de fazer algumas coisas em relação às pessoas da nossa família. E aqui não é só apenas os filhos, às vezes é um pai que a gente deixou abandonado, às vezes é um tio, às vezes é um marido dentro de casa que está sofrendo a dificuldade, a gente não consegue ser um coração aberto para poder escutar emocionalmente, e a gente só reclama e não se conecta verdadeiramente. A gente precisa estar de verdade, a gente precisa amar de verdade, olhar de verdade, abraçar de verdade, que muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, mas eu passo o dia em casa. Mas passo o dia em casa, no celular, na televisão, fazendo os afazeres, mas às vezes é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos intencionais que muda tudo numa relação. Talvez o rei Davi não tivesse o vício de uma rede social, óbvio que não tinha naquela época, mas talvez fosse o vício de estar envolvido nas conquistas, nas guerras, nas mulheres, no dinheiro que ele tinha. E hoje? O que é que a gente tem que estar impedindo a gente de se conectar verdadeiramente com as pessoas? De passar tempo de verdade? Essa é uma avaliação que a gente tem que fazer para que a gente possa construir os laços. E aí a gente vai para o nosso terceiro princípio que a gente aprende, que é corrigir rota. Vamos para a nossa hashtag? Hashtag recalculando a rota. Vamos lá? Hashtag recalculando a rota. Lá em Provérbios 29:15 fala assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Além dela ter falhado, ele ter falhado em não consolar Tamar, Davi também falhou em não corrigir Aminon. Ele não foi lá e corrigiu, não disciplinou, não exortou. Porque às vezes, eu não sei se vocês percebem, para e pensa, a gente é bonzinho demais com os nossos filhos. A gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos, a gente não quer ouvir miado, a gente não quer ouvir reclamação e a gente deixa para lá. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz, passei a mão na cabeça. E não adianta querer ser a boazinha o tempo inteiro. A gente precisa ser verdadeira, a gente tem que chamar na grande, a gente tem que acochar na hora que é para acochar. Porque senão não cresce e vai fazer besteira lá na frente. Eu penso que Davi, ele se preocupou tanto em encobrir os erros dos filhos, que no grande erro, uma bomba estourou e detonou a casa dele. E eu não quero isso na minha casa. Você não quer isso para sua casa. Então a gente precisa corrigir os pequenos erros. Faz sentido o que eu estou falando? Porque Davi, ele foi muito flexível com seus filhos. Ele estava lá atento só a Batseba e o que ia fazer com Urias? Às vezes a gente não corrige nossos filhos porque muitas vezes a gente se vê nos nossos filhos e a gente não consegue corrigi-los porque a gente está vendo neles o nosso erro. Isso é muito forte. Então significa que a gente precisa se tratar, porque os nossos filhos precisam ser corrigidos. Sim? Amém? Um quarto princípio que a gente aprende nessa jornada de Davi é que a gente não pode aprovar a tal da fake news. É a hashtag verdade sempre. Repete comigo. Hashtag verdade sempre. O versículo 5 do capítulo 13 diz o seguinte. Então disse Jonadab, vá para a cama e finja estar doente. O grande golpe da vida de Davi foi baseado numa fake news. Numa mentira que Jonadab ensinou. Para você ver o peso de uma má influência. O uso de uma mentira dentro do nosso lar pode minar completamente tudo que a gente está construindo. Em João 8:44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira.
E, amados, existe um lado, o lado da verdade e o lado da mentira. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai concedendo algumas coisas e fala, não, mas é só uma mentirinha. Não tem mentirinha, tem mentirão. Mentiu, mentiu. Você escolheu um lado. E a gente tem que sempre ficar do lado da verdade, por mais que seja difícil. No passado, tinha uma geração de pais e mães que muitas vezes, quando tinha aquele telefone fixo em casa, alguém ligava e dizia para o filho, diz que eu não estou não. Então já ensinava o filho a mentir a partir daquele simples detalhe, mas era uma mentira. E, amados, eu e você sabemos o quanto é difícil a gente se manter na verdade. Mas é necessário, porque por mais que do outro lado seja mais fácil, o caminho da verdade leva a vida. E se por um acaso na sua trajetória você não se esbarrar com o diabo, pode ser porque você esteja indo para o mesmo lado. Eita. Porque quem está indo para o lado da verdade vai ter dificuldade, vai ser mais difícil, né? Vai ter. E isso é o que Deus chamou a gente para fazer. E a gente tem que seguir na verdade sempre. A inimizade de Absalão e Aminon ficou conhecida por todos. Aquele ódio era comum, mas talvez eles não pudessem se abrir. Eles não pudessem falar da verdade. Davi precisava ter criado entre os filhos um ambiente de verdade. O rei ele se calou naquele momento que ele deveria falar. E a gente vai para o nosso quinto princípio, que a gente aprende com Davi, que é tratar as mágoas. Vamos fazer a nossa hashtag? Hashtag sem traumas. Não, pode mais. Hashtag... Uau, agora. Lá em 2 Samuel 13:28 fala assim, Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês vão matar. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Olha só, Davi menosprezou a dor da mágoa que tinha no coração de Absalão. Ele foi omisso, ele não atentou para aquele trauma que tinha no coração de Absalão. Talvez a falta de atenção do pai construiu essa revolta no filho. Absalão, ele não queria nenhum relacionamento próximo ao seu pai Davi. Mas ele não queria estar próximo do coração de Davi, mas ele quis depois atingir o coração do povo. E ele quis o lugar do pai. Ele estava correndo atrás disso e não atrás do coração da sua família nem do seu pai. Era assumir o trono do pai que ele queria. Talvez um dia ele queria só ser aceito. O pai me aceita. Porque muitas vezes os nossos filhos falam, não em palavras, mas em atitudes, no olhar, naquela dor, naquela reclusa, eu não sei. Mas talvez ele esteja falando para a gente e a gente não esteja vendo. E chegou o tempo da gente estar atento. Porque talvez ele só queria ser aceito e nada disso teria acontecido. Porque mágoas, elas precisam ser tratadas lá no seu interior. A gente não pode colocar ela simplesmente debaixo do tapete. Porque tem uma hora que quando a gente joga debaixo do tapete, a gente tropeça no tapete e a desgraça é grande. A desgraça é grande. Então a gente precisa entender, porque muitas vezes os pais cobram dos filhos uma atitude que eles não têm maturidade para fazer. E a gente precisa entender qual é a forma, qual é a maneira. Tem formas que Darrell às vezes falam com nossos filhos que eu falo, Darrell, a forma precisa mudar porque não está dando resultado. Qual é a forma? Aí a gente começa a pensar junto e a gente vai mudar a forma. Porque cada filho é diferente. Eu tenho 3 filhos, cada um é diferente do outro. Misericórdia, podia ser tudo igual para poder facilitar a minha vida, né? Mas não é assim. Então a gente precisa entender e a gente termina gerando expectativa. Expectativa é a mãe da frustração. Eu não posso gerar expectativa porque é a única pessoa que eu posso gerar expectativa em cima de Jesus. Porque eu sei que ele não vai me frustrar. Mas todo mundo vai frustrar você. Então, se eu gerar expectativa em Darrell, que ele vai ser o marido mais romântico da face da terra, que os meus filhos vão ser os filhos que não vão errar, que o meu pastor também não vai errar, amada, deixa eu te dizer, você vai ficar traumatizada, porque você vai gerar uma expectativa que você não vai ser cumprido. Que só quem não frustra a gente é Deus. Amém? Isso eu creio muito nisso. Agora, tem uma coisa que fica muito claro na minha vida, que eu preciso pedir ajuda para a gente tratar o nosso trauma.
Eu não consigo. Muitas vezes, e a maioria das vezes, e eu como psicólogo eu te digo, é muito difícil você tratar o seu trauma sozinho. Ir lá na raiz e arrancar sozinho. Porque a gente não vai tirar o nosso potencial máximo de nós mesmos. A gente precisa de ajuda. E a gente precisa levantar a mão, porque muitas vezes a gente cai no buraco e cai no buraco de mão para baixo. Como é que eu vou pedir ajuda, levantar a mão e dizer, por favor, me ajuda? E a gente termina escondendo. Você quer ver um exemplo que muita gente faz? Muita gente usa a técnica da luva. Eu não sei se você já usou a técnica da luva. A técnica da luva é o seguinte: você tem um machucado na mão, você cortou feio a sua mão. E aí está lá doendo, sangrando, aberto. Mas você não bota remédio, não vai no médico, não costura, não dá o ponto. E você fica lá sangrando. Aí você faz assim, já sei, vou colocar uma luva. Porque quando eu colocar a luva, ninguém vai ver. Vai terminar, nem eu vou ver. E aí vai terminar ficando tudo bem. E aí eu coloco a luva e vou me embora seguindo a minha vida. Tá lá, doendo de vez em quando, dá uma pinçada. Aí eu chego na igreja, o irmão pergunta para mim, aí, Márcia, como é que você tá? Tá tudo bem. E não tá tudo bem. A ferida tá lá. Amado, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá tudo bem em não estar tudo bem. Porque muitas vezes a gente não está bem mesmo. E tudo bem. A gente precisa dizer a verdade. Chega lá na pastora e diz assim, pastor, não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Está acontecendo isso, isso, isso. Ajuda. Né? Aí bateu. A pessoa veio, a irmãzinha querida, e tum, na tua mão. O que vai acontecer? O sangue começa a escorrer, a ferida abre, ai, você grita, urra de dor, a lágrima desce. E aquilo ali fica ali te matando de dor. O que acontece é que muitas vezes a gente deixa lá escondido e o que a gente precisa fazer é tirar a luva, pedir ajuda e dizer assim, está sangrando, está doendo. Por favor, me ajuda a sarar, descobrir a raiz para que eu possa arrancar isso de mim. Porque muitas vezes o que tem acontecido é que ficar com a luva e não tirá-la termina causando uma amputação. Vai criando, vai necrosando. E aí pode causar uma amputação da sua mão. E o que significa a amputação da nossa mão na nossa vida? Um divórcio. A perda de um filho. O ficar de mal de alguém da nossa família. Ficar dias e dias, meses e meses sem falar com alguém. Perder a nossa filha. Nós não devemos nunca ousar colocar luva. Vamos pedir ajuda. Vamos salvar quem precisa ser salvo. Vamos ajudar quem precisa ser ajudado. Vamos resgatar a nossa família e tratar as nossas dores e os nossos traumas. Porque se você não tratar do que te feriu, você vai terminar sangrando em cima de quem não tem nada a ver com isso. Presta atenção. Se você não tratar do que te feriu, você vai sangrar em cima de alguém que não te machucou. Se Darrell me machucar em algum aspecto na minha vida e eu for descontar nos meus filhos, eu vou estar sangrando em cima deles. Quem machucou foi Darrell. Não que eu deva ter rompantes com ele, não, mas entenda. Ele me machuca, eu termino sangrando em cima de todo mundo que é ao meu redor. Isso não combina nem comigo com você, filhos amados de Deus. Amém? Amém. O nosso sexto e último princípio que a gente aprende na história de Davi é que a gente tem que resolver agora. A Bíblia diz que no final Davi chorou dizendo assim: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Ele foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Eu quero encerrar aqui trazendo o último e mais importante hashtag para a gente levar para nossa casa hoje. É a hashtag não deixe para depois. Uau. Repete comigo aqui junto. Hashtag não deixe para depois. Amado, se você parar e perceber, você vai ver que no meio daquela confusão, Absalão foi assassinado por Joabe, que era o comandante das tropas do rei Davi. Essa vitória teve um gosto amargo para o rei. O filho que morreu era aquele filho que queria o seu perdão. É muito melhor a gente chorar as lágrimas por assumir os erros da gente do que pelo remorso de perder alguém que se foi.
Davi, ele expressou o amor dele tarde demais, quando o filho já não podia mais ouvir. Quantas pessoas fazem isso? Já parou para pensar que o cemitério é o local onde mais as pessoas se declaram, né? Tem remorso, tem tristeza, porque não amaram de verdade quando deveria ter amado. Elas não perdoaram. Elas reconheceram quando não precisavam mais reconhecer. E a gente tem essa cultura, né? Se você vê o seu próprio Instagram, você vai ver em vários momentos as pessoas fazendo textão de declaração quando alguém da família morreu. Você vai ver as pessoas mandando flores para o cemitério depois que a pessoa partiu. E naquele momento eu quero dizer a você que não adianta de nada. Já foi. Eu lembro que quando eu conhecia Jesus, eu tinha 35 anos e eu comecei a entender o amor de uma outra forma, porque eu vivi numa família que me amava muito, mas que não declarava amor. Até os 35 anos eu nunca tinha ouvido do meu pai e da minha mãe um eu te amo, pelo menos verbalmente, porque eles nunca ouviram dos pais deles. E por mais que eles tenham culpa na minha criação, eles não são culpados. Porque eles passaram por coisas que eu nem sei que eles passaram. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer culpar os nossos pais, mas a gente não entende tudo que eles viveram. E a gente fala muito sobre isso nesse livro, porque a gente começou a entender como amar de verdade. E eu comecei a falar eu te amo para eles, porque eu comecei a mudar a atmosfera a partir da minha geração e disse que a partir de mim todo mundo vai declarar, vai amar e vai fortalecer aquilo que Deus me ensinou. E uma das coisas que eu fiz nesse momento foi mandar um buquê de flores para minha mãe. Com 60 anos de idade, ela recebeu em casa o primeiro buquê de flores dela. Fui eu que mandei. Eu não esperei ela morrer para mandar as flores, porque não estava de nada. Eu mandei para ela em vida. E não sei se você tem uma mãe que você nunca mandou flores e você é homem. Homem normalmente é muito romântico, né? Quando quer garantir a uma mulher, manda flores. Mas passa a vida toda da mãe, nunca, né? Agradece aquela que cuidou, que se dedicou por ele, que fez realmente o que deveria ser feito. A gente deveria cuidar dessa parte. Tem um instrumental para entrar já no final com a música? Se puder já entrar, a gente vai encerrar agora. Amados, eu quero lembrar você que a história de Davi, o maior rei de Israel, tem um capítulo bem triste. Talvez a maior tristeza da vida de Davi. Eu penso que Davi, quando teve a notícia da morte do seu filho Absalão, ele deve ter pensado assim: eu trocaria tudo, todos os meus palácios, toda a minha riqueza, todas as conquistas de todas as guerras, eu trocaria tudo que eu vivi por um abraço do meu filho vivo. Um filho ressentido, que não foi olhado, que não foi valorizado, que não foi ouvido. Agora, era um filho morto pelo mesmo exército que deu as grandes conquistas para Davi. Talvez você consiga perceber agora o quanto isso é forte para a vida da gente. Para e pensa. As maiores conquistas que Davi teve na vida, do que o mundo dizia que era sucesso, foi através de um exército que foi o mesmo que levou aquilo que para Davi era mais precioso, que era o filho dele. A gente tem que ter muito cuidado se o que a gente está correndo na vida toda para que o mundo diz que é sucesso não seja exatamente aquilo que vai fazer com que a gente perca o que realmente é mais importante para a gente. Quantas pessoas que trabalharam a vida inteira para juntar dinheiro e perderam os filhos para as drogas, perderam a filha para a prostituição? Eu vou relembrar o texto para você, para que você possa imaginar a dor de Davi, para que você não tenha essa dor no seu último dia. Davi grita assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera em teu lugar. Absalão, meu filho. É interessante porque a gente vê claramente o remorso de alguém que não se dedicou verdadeiramente ao filho. E sabe o que eu acho lindo da Bíblia? É que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se a gente for ver a história de Jó, a gente vê a diferença de alguém que se dedicou e se entregou totalmente. Quando Jó soube que os filhos morreram, Jó fala assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau, vê a diferença de alguém que sabe que fez tudo pelos filhos,
Jó entregou os filhos a Deus, consagrou, aproximou os filhos do Senhor. Jó amou de verdade os filhos, então quando eles partiram, ele sabia que tinha feito a parte dele. Amados, as respostas são completamente diferentes por causa de uma coisa, chamada consciência. Como é que está a sua consciência hoje? Se hoje fosse o dia que alguém da sua família partisse, o que você diria? O discurso de Davi ou de Jó? Amados, no ano passado eu estava vivendo um momento muito bom da minha vida, ministerialmente. Eu estava ministrando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, e estava vivendo um plano de Deus para mim. Eu sou apaixonado por isso que eu estou fazendo aqui hoje, é o meu propósito, é o que eu fui fazer da minha vida. Mas aí eu voltei de uma tour que a gente fez lá na Europa, voltei para o Brasil e meu pai sofreu uma queda. Ele caiu, bateu com a cabeça no chão, foi socorrido no hospital e terminou tendo um coágulo. Os médicos terminaram sugerindo que ele precisava fazer um exame para saber o que era. E para esse exame precisava furar a cabeça dele. Eu fiquei meio assustado, preocupado, um senhor já de 72 anos, poxa, furar a cabeça. E a gente ficou naquelas dúvidas, procurando vários médicos, opinião, para poder saber como faria aquela situação. Até que Deus usou Márcia para falar comigo e dizer, poxa, leva ele no médico dele, antigo. Meu pai tinha tido um câncer em 2018 e tinha tirado a bexiga. Ele vivia com uma bolsinha de urina. Vivia super bem, ia para piscina, para praia, não sei o que, tal. Dizia que era o Luciano Zafi, porque eu não sei se você sabe, o Luciano Zafi também tem uma bolsinha. Então ele vivia super tranquilo com isso. Tinha sido curado já, acompanhava 6 meses dos exames e não tinha nada. Mas o médico dele, que tratou ele em 2018, era uma pessoa de muita confiança, de muito relacionamento com ele. E Márcia disse, ouve a opinião dele antes de furar a cabeça do velho. Ela falou assim, antes de furar a cabeça dele. E eu fui no médico, oncologista dele, que tinha tratado ele. Levei os exames, a ressonância, estava meu pai, minha mãe e eu atrás. E quando eu mostrei o exame para o médico, não sei se você já foi no oncologista, é um médico muito sentimental, emocional, ele olhou para mim e falou, não precisa furar a cabeça dele não, é uma metástase no cérebro, como se estivesse falando que tinha que arrancar um dente. Meu mundo caiu, virou um alçapão ali naquela hora, e eu olhei assim, na primeira hora a primeira coisa que veio para mim foi gratidão, Deus. Gratidão por um dia tu ter me salvo, gratidão por eu ter apresentado Jesus para meu pai, gratidão por saber que ele vai estar contigo. Não sei quando vai ser, mas eu quero te pedir que se tu quiser fazer um milagre, faz, tu pode fazer, mas se não for para fazer agora, que ele não vá com dor, que ele não sofra durante esse período. Eu não sei se você já acompanhou uma doença como essa, mas o câncer que estava na cabeça se espalhou pelo corpo todo e meu pai foi se debilitando cada vez mais com aquela doença. Ele começou com 68 quilos e chegou a 35 quilos. Se espalha pelo corpo todo, e eu lembro que uma das primeiras situações que eu vi do meu pai da doença, começando a ver, meu pai que era meu pai, minha referência, o cara que cuida de mim, que me ensinou uma certa vez, logo no começo eu fui levar ele para o médico, e a gente indo para o médico, ele se abaixou para poder amarrar o sapato dele, e ele não conseguia se curvar mais para amarrar o sapato. E eu lembro que Deus me deu um estalo, eu corri assim perto da cadeira dele, eu me ajoelhei e eu amarrei o tênis dele. E quando eu estava amarrando o tênis dele, ele olhou para mim, ele era um senhor do interior, não entendia muito da doença, mas ele via que não conseguia, e eu olhei para ele e disse, pai, quantas vezes o Senhor se abaixou para amarrar o meu sapato? E hoje, Deus está me dando o privilégio de amarrar o sapato do Senhor. Ele não disse nada, mas no olho dele eu sentia que ele sabia que ele não estava sozinho naquela dor, que eu estava do lado dele. Eu amarrei o sapato dele, a gente foi para o hospital e a minha vida se transformou completamente. A partir daquele dia eu comecei a cuidar do meu pai. Eu comecei a viver a vida dele, entendendo de Deus que Deus cuidasse de cada momento, e eu vivia com meu pai cada dia. Meu pai falava para mim, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Todo dia ele falava isso. Eu dizia, pai, a gente venceu hoje, vamos lutar amanhã. E cada dia era uma luta, cada dia era uma vitória, cada dia a gente passava. E eu lembro que uma certa noite, antes de colocar ele para dormir, eu orava com ele antes de dormir. E ele estava muito magrinho já, chegou um ponto que ele não andava mais. Eu segurava ele para levar ele para escovar os dentes. E uma certa noite ele estava assim no espelho, escovando os dentes. Eu estava atrás dele, sustentando ele. E ele olhou para o espelho e falou, você sempre está aqui, né? Eu sempre estava ali.
Eu estava com ele naquele momento. Eu não fui um filho perfeito, mas eu não amei de qualquer jeito. A doença se agravou muito, como essa doença se agrava. A gente chegou no ponto que não tinha mais o que fazer em relação ao tratamento, e o médico entregou ele para o paliativo, que era a parte onde você já não tem mais cura, e a gente ficou esperando só o momento dele partir. Deus, ele foi muito bom com a gente, porque ele veio tratando durante 9 meses uma gestação de uma mudança de estação do meu pai. E no final ele foi para uma clínica que é uma clínica de terminalidade. Não sei se você sabe disso, hoje em dia a medicina evoluiu tanto que tem uma clínica que você vai para passagem, para que ele não encerre no hospital. E foi muito lindo o cuidado de Deus, porque teve um dia que ele estava muito mal e os médicos achavam que ele já ia embora, e eu, querendo dominar a situação, porque a gente quer fazer isso, eu cheguei e disse para Márcia: leva a minha mãe, porque eu não quero que ele morra com ela. Eu quero dominar a situação, eu quero controlar tudo. E eu pedi para ela levar minha mãe para casa, eu fiquei com ele no hospital, e foi uma noite muito boa. Eu achava que era a última noite dele, eu cantei com ele Roberto Carlos, porque ele gostava de Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. Ele já não falava mais, mas o médico dizia que ele ouvia. A gente orou junto e tal, e eu achava que era a última noite dele. No outro dia, quando minha mãe chegou para visitar, ele, quando viu a voz da minha mãe, ele já se animou e tal, e a gente brincava, dizia que era o Highlander, ele morre e ressuscita, morre e ressuscita. A gente ficava, porque como a gente achava que ia, ele voltava. Então assim, Deus fazia, e eu comecei a entender que não estava no meu controle, não era o que eu achava, era o que Deus queria. E foi interessante porque numa terça-feira meu pai foi transferido para essa clínica, saiu do hospital. A clínica era toda bonita, organizada, parecia um palácio, um hotel. É uma coisa assim bem diferente do aspecto do hotel. Tem médico, tem tudo, mas tipo assim, é preparado para aquele momento, para que possa passar com dignidade. E foi interessante porque assim que ele chegou, ele voltou a falar quando ele viu minha mãe. E assim que ele entrou no lugar, que ele acordou, ele olhou para minha mãe, e minha mãe falou: a gente tá no hotel. Aí ele olhou para minha mãe e fez: Delva, você está fazendo dívida. Ele muito simples, viu uma coisa chique e tal, né? E ficou imaginando que ela estava fazendo dívida, né? E ficou imaginando como é que eu vou pagar esse negócio, né? E foi interessante porque isso foi na terça, na quinta-feira eles tinham um trabalho de canto para os pacientes, eles iam para o jardim e tal. Ele já não andava, nessa época estava na cadeira de roda já, e quando o pessoal que cantar lá estava cantando lá para os pacientes e tal, estava ele e minha mãe. E o cara que estava cantando Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, e minha mãe cantando para ele. E foi o último momento deles. Pouco depois, à noite, ela disse que ia jantar, e ele disse: vai jantar. Ele disse: eu te amo muito. E quando ele dormiu, ele não acordou mais. Meu pai era um príncipe, morreu junto com uma princesa e um castelo, e foi morar com Deus, o rei lá no céu. Amados, foi dia 11 de novembro que eu comecei a viver essa nova estação da minha história. E assim que meu pai foi, eu estava lá no funeral dele, e foi um momento muito lindo de passagem, porque assim que eu me despedi dele, eu disse o que Jó falou: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sabia que eu tinha feito o melhor que eu podia fazer pelo meu pai. Eu sabia que eu tinha feito a minha parte. Meus amados, eu não sei o que é que você vive hoje, mas eu quero dizer a você que independente do que você fez ontem, a partir de hoje, você pode fazer a sua melhor parte. Você pode amar de verdade. Você pode cuidar das pessoas que realmente têm valor para você. Davi, embora tenha tido o coração de Deus, ele nunca conseguiu ter o coração dos filhos. Davi foi o maior rei da história, mas foi o pior pai da Bíblia. A maior celebridade do momento foi o maior fiasco na sua casa. Ele queria morrer pelo filho porque ele nunca viveu para a família. Ele amou fora do tempo. Eu não sei como é que você quer finalizar a sua história, mas a minha oração é que no final da vida você possa olhar para as pessoas e saber que mesmo não sendo perfeito, você não amou de qualquer jeito. Que Deus ele possa conduzir cada laço da sua família, que ele possa ser verdadeiro. Amém? Gratidão.
Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.